Uma salva de palmas para ele. E quero chamar da apresentação do projeto de engenharia e saneamento e exposição sobre o estudo de impacto de vizinhança, o engenheiro civil sanitarista Hernani de Souza Costa. Por favor, doutor Hernani, está onde? Está vindo. Papai Noel existe. Depois eu quero uma afirmação de qual também que você pensa que é. Claro. Pode falar, doutor. A palavra é com o senhor. Tem alguém que possa ajudar o Hernani para ele poder... Ajuda ele, por favor, André. Para ele poder ganhar tempo. As pessoas que quiserem se inscrever para fazer as considerações verbais, está aberta a mesa auxiliar, faça a sua inscrição. Não nada, doutor? Já chegou a água também, tá, professor Wagner? Já tem água lá. Isso, pode ir lá. Mas eu sou uma pessoa real, sou honesta. E aí? O microfone está aqui, doutor. Por favor. Então, estou dizendo isso. Boa noite a todos. Meu nome é Hernani Costa. E assim como o Joaquim foi chamado para fazer a parte de infraestrutura, eu sou sanitarista, parte de consultoria e infraestrutura. Bom, o nosso trabalho aqui, com base no que o Joaquim explicou, eu estava lá atrás tentando ouvir também, o pessoal está sofrendo muito lá atrás, viu? Vocês conseguem ouvir direito. Tem como direcionar essa caixa lá para trás, ou avançar um pouco mais ela para que chegue lá no fundo? E se o pessoal também colaborar conversando um pouco mais baixo, então vai chegar. E aqui na frente também tem lugares. Quem está aí atrás quiser sentar, tem cadeiras aqui à frente disponível, tá bom? Vou pedir ao operador do som para que ele afaste um pouquinho a caixa, para poder melhorar o som aí do pessoal aí de trás. Perfeito. Obrigado, doutor. Desculpa interromper. Bom, é um trabalho muito bonito, já estamos na terceira operação urbana, graças a Deus, a parte de infraestrutura, simplesmente, tudo está abaixo da terra, fica o nosso carro. Então está o nosso carro aqui, sistema de água potável, esgoto sanitário, drenagem pluvial, trabalho extremamente difícil, eletrificação, iluminação pública, gás, telecomunicações. Ou seja, são modernismos, principalmente telecomunicações, do próprio gás, que a SEG implantou recentemente aqui na cidade, que nós não temos normalmente nas cidades brasileiras. Né? E aqui passamos a ter, com esse projeto, tomara que tudo dê certo, né? Que Deus nos ajude, em que a gente avance com esse trabalho. Bom, as disciplinas envolvidas, como eu comentei, o projeto de infraestrutura, ele não é tão simples, né? O nosso país sofre muito. Vocês imaginam, eu resolvi ser engenheiro sanitarista, eu sou formado pela Fluminense aqui em 75, então, quando eu resolvi ser engenheiro sanitarista, aí fiz os cursos de pós-graduação e mestrado complementar. Mas no início, que eu queria ser sanitarista, eu imaginava, e fui deparar com isso, a degradação que nós temos também em infraestrutura no nosso país, em todas as cidades. Então, todos os sistemas são extremamente velhos e falhos. Frequentemente eles param e não dão suporte à população, uma pena. Então, é um trabalho de uma vida e tomara que aqui dê certo. Aqui a disciplina envolvida, drenagem, esgoto sanitário, a distribuição de água. A distribuição de água não é aquela distribuição que você recebe água de vez em quando, 24 horas dia. Né? Sistema de abastecimento de energia elétrica, iluminação pública, já que o Joaquim mostrou a intervenção, a parte elétrica que o centro da cidade sofre tanto, né? Ao entrar e caminhar em Niterói, você vê a quantidade de fios pendurados. Então isso, em qualquer lugar que seja, nos arredores do centro, nas comunidades, no próprio desenvolvimento, junto aos pontos de ônibus,
Então, e correndo inclusive alguns perigos, à medida que do setor. A iluminação, na hora que vamos fazer novas vias, novas pavimentações, novas calçadas, assim como está sendo feito lá no Porto Maravilha, não sei se alguém já teve o prazer de ver lá, a parte do Portinho está toda pronta, aquilo a gente agradece muito, é muito enobrecedor de ver um trabalho realizado. A parte de Gaias, né? A cidade já possui mais da metade de toda a cidade com população de Gaias. Bom, as interligações vão acontecer, as pessoas vão se acostumar a ter gás de rua, isso é um conforto sensacional. Pouquíssimas cidades no país têm isso. A parte de telecomunicações, aqui sim, ninguém tem. O país é completamente despreparado para telecomunicações, a parte de infraestrutura, vamos dizer. Lá no Rio é muito costume dessas situações de telecom entrar em qualquer canalização de água, de esgoto, de drenagem, qualquer coisa. Entope as canalizações todas para poder acessar e poder servir aos clientes, porque não há um sistema de infraestrutura. Lá no Porto do Rio estamos implantando um sistema idêntico ao que vai ser implantado aqui, com canalizações primárias, secundárias, dentro da melhor técnica de distribuição de telecomunicações em toda a cidade. Okay. Bom, aqui um exemplo de como é a infraestrutura, digamos assim, organizada. Então, a infraestrutura organizada, onde você percorre cidades organizadas no país, onde você tem as ciclovias colocadas, os sistemas de esgoto sanitário secundários colocados nas calçadas, o sistema de distribuição de água colocado nas calçadas para que distribua a população, para que quando você tenha uma manutenção, uma substituição de um ramal, não tenha que fazer aquele rompimento ao longo das populações tão comum nas cidades brasileiras, tão comum. Ou seja, qualquer rua, em qualquer cidade, né? Nem Brasília se salva, coitado. Mas qualquer cidade que você entra e anda de madrugada com o seu carro, parece que você está andando numa rua de terra. E ela é provocada por essas manutenções de infraestrutura. E é necessário você ter manutenção e não consegue se faz essas ligações ao centro. Aqui nós vamos fazer a tubulação de água nas laterais. A companhia já vinha executando isso, a companhia local lá no Niterói já vinha executando esse tipo de coisa em vários locais. Mas não, evidentemente, uma intervenção da cidade inteira, convenhamos, é um aporte financeiro extremamente elevado. Vamos fazer isso também com o esgoto sanitário, com o sistema de gás dos dois lados da rua, com o sistema de telecomunicações. E aqui o nosso principal e a nossa maior dor de cabeça nesse trabalho, que foi a drenagem urbana. A drenagem urbana daqui não é simples, não é simples. Envolveu cerca de 11 técnicos no meu escritório, eu pessoalmente, em cima desse trabalho, devido à dificuldade na execução da drenagem dos bolsões que permanecem na cidade. A gente chama de morfologia do terreno, a geografia dele, né? Ela é muito adversa nessa região. Aliás, como grande parte da cidade de Rio de Janeiro, Recife, também sofre isso, né? Cidades que sofreram muito aterro, elas sofrem deformações e sofrem esses bolsões. Nós sofremos isso aqui. Bom, vou direto a um sistema de drenagem. Aqui uma figura mais ou menos comum, mas que todos, às vezes, só tem uma visualização do ralo de drenagem. Né? E esse ralo de drenagem ele é composto por uma pequena estrutura em posições de profundidade. E esse é a nossa principal dificuldade, porque estamos junto ao mar. Então, temos uma elevação do nível médio de maré, da cota 0,60, que é aquela que nós nos obrigamos a cumprir em todo o trabalho. Fizemos verificações de maré máxima que se exige. Se houver algum pescador sabe exatamente o que eu estou falando, aquele comportamento de variações lunares e tal, para a cota 0,95 no nível do mar, já transformado para o IBGE. Desculpe ser um pouco técnico, mas tem vários colegas técnicos aqui na mesa, eu estou me aprofundando um pequeno detalhe. Então, essas verificações todas foram feitas para esse sistema de drenagem e, infelizmente, é o valor mais elevado de toda a infraestrutura. Talvez ele corresponda a mais da metade de todas as outras. Ou seja, é bastante complicado e insisto em dizer. Foram executadas essas divisões de bacias. Então, bacias são bacias contribuintes, a macrodrenagem e a microdrenagem. Então, nós estipulamos aqui, está dentro do pacote de investimento, rede de drenagem nova, doutor, todas as ruas. Por favor, pessoal.
Vamos colaborar. O barulho aí de trás está vindo todo aqui à frente. Atrapalha o apresentador, atrapalha quem está prestando atenção na apresentação. Agradeço antecipadamente pelo silêncio. Obrigado. Então, vamos colocar, repetindo, a rede de drenagem nova em todas as ruas, sem exceção, de todo o perímetro que tanto o Joaquim quanto a secretária apresentaram. Todas as ruas terão rede de drenagem nova. Não foi considerado, até o momento, nenhum aproveitamento de rede de drenagem. A não ser que haja alguma coisa em contrário da plateia, alguma coisa que, como disse a colega, a gente não detém o poder de saber tudo. Mas aqui temos a macrodrenagem lançando em vários lugares. O dimensionamento da microdrenagem contribuindo a vários pontos. Esses são os pontos de design. Esses são desenhos em AutoCAD, então na hora que você amplia ele perde um pouco digamos assim, a qualidade, mas todos os relatórios que possam ter secretaria, eles são evidentemente bem detalhados, vão estar colocados publicamente. Nós tentamos ampliar e não fomos muito felizes assim, ficou um pouco feio, desculpem assim a apresentação. Mas o intuito é mostrar os canais que nós lançamos e a rede de microdrenagem e aqui as pequenas bacias em cada uma parte de cada quarteirão. Ok? Então chegamos ao cálculo dessa contribuição diária e depois com a curva de chuva elaborada aqui para 10 anos de tempo de recorrência, os canais para 25 anos de tempo de recorrência, para evitar o tema que o Joaquim comentou, da pessoa fazer um investimento, andar na sua rua, que vai ser tudo bem feito, e ter o desprazer de ter uma drenagem não permitindo o travesseiro da rua, ou até molhar as pessoas dos carros que jogam água nas calçadas, etc. Isso aí nós não vamos ter. Todas as sarjetas serão novas, todos os meio-fios serão novos, em todas as ruas. Okay? Mais um exemplo, vocês notarem aqui as bacias contribuintes são mais diversas possíveis, né? Você vê que o estudo teve que descer a detalhe devido à sua dificuldade. Né? Okay? Indo a parte de esgoto sanitário, esgoto sanitário... Escala desse desenho, por favor. Na escala de projeto, 1 para 1000. Qual é a escala? 1 para 1000. Eu quero ver se detalhado 1 para 250. Não tem sentido, professor, eu agradeço. Mas 500 quilômetros. Não tem sentido. Não tem mesmo, você tem razão. Obrigado. Vamos, doutora. Desculpe discutir em público aqui, mas Não, mas tem que saber a escala. O professor vai fazer as considerações dele, é sempre muito produtiva as participações dele. Vai ter um momento oportuno, ele vai contribuir. Fique à vontade, eu conheço bem o assunto e a minha vida que está aqui. Fique tranquilo. Professor de duas universidades também, amigo, seu colega é seu. Tá? Não há dificuldade nenhuma de apresentação. Obrigado, professor. Aqui na parte de esgoto sanitário, já discutido com a Água de Niterói, que compareceu a reuniões, o Nelson, estou olhando o Nelson aqui, mas ele está aqui na plateia, porque eu já cumprimentei até o Nelson ali, que eu já conheço há algum tempo. Nos reunimos, verificamos qual era o sistema existente, foi fornecido o cadastro do sistema existente, fizemos a colocação e o aproveitamento de estações elevatórias, com a mudança dos equipamentos dessas estações elevatórias, reversão de bacias para que essa bacia pudesse contribuir à estação de tratamento existente lá em Toque-Toque. Está previsto em Toque-Toque a exaustão de todos os odores, ou seja, um revestimento completo da estação, e trabalhar com pressão negativa e tratamento dos odores através de torre de lavagem. Está previsto isso para a finalização da EDS Toque-Toque, para não ter nenhum tipo de incômodo com relação à vizinhança das pessoas. Okay? Você tem aí na drenagem? Professor, por favor, professor. Tá bom, professor. Professor, deixa ele apresentar. Querido, você vai falar. O professor me respondeu que é 1 para 1000, professor. Professor Wagner, por favor. Está indo tão bem, está transcorrendo agora bem, está sendo proveitoso do nosso trabalho. Doutor Hernani, continue, por favor, por causa do horário. Senhores, nós temos aqui cerca de 300 desenhos. Por favor, nós temos que fazer 300 desenhos, isso aqui é uma apresentação também. Posso ir lá ver? A sua secretária mesmo está ali. Eu vou lá ver. Por favor, se é público, deve ter.
Professor Wagner, peço que aqui disponível se quiser vir. Por favor. O sistema de cálculo adotado é o tradicional pela norma brasileira e concentrando nessas estações elevatórias. Ok? Essa é a rede coletora existente, a ser complementada em alguns trechos. Aqui observando exatamente uma estação elevatória, verificamos o caimento de cada uma dessa rede, recalculamos todas as redes em todas as ruas, para o aproveitar que nós vamos tocar nessa rede, vocês vão abrir redes secundárias, a grande maioria não vai ser aproveitada. Né? Então, elas são redes novas que vão ser colocadas na cidade, em cada um dos seus trechos, em cada uma dessas bacias, contribuindo a essas estações elevatórias. Perfeito? Aqui, somente para ver um detalhe, esse é um chamado posto de visita no sistema de esgoto sanitário, que permite o acesso de equipamentos para limpeza mecânica, hidráulica, mecânica das tubulações e também permite o acesso de pessoas para a retirada de material ou entulho que, se por acaso, venha nesse sistema. Então, essa é uma adoção tradicional dentro da modernidade do sistema de esgoto sanitário. O sistema de adução de água, então fizemos o cálculo com relação aos valores, discutimos esses valores com águas de Niterói, fizemos aqui a avaliação com relação ao sistema de reservação, acho que a maioria deve conhecer o reservatório onde estão, não é necessário um incremento de valor de reservação, o reservatório ele é bastante disponível. O nosso tema é a quantidade de água a ser aduzida aqui. Foi um tema que discutimos com a Água de Niterói. Naqueles 5 minutos que o nosso vai ter, eu acho que ele vai abordar exatamente isso, é importante. Recalculamos todas as tubulações principais. Todas as tubulações principais serão a gente chama de rede principal, será uma rede principal toda nova. Toda nova. E redes secundárias, passando em cada uma das ruas, aquelas que não puderem ser aproveitadas, as intervenções já aconteceram, algumas não, todas elas serão substituídas na medida que não forem aproveitadas junto das calçadas, como é preconizado. Okay? Aqui um detalhe também, somente sobre caixa de manobra e tubulações. Cada vez que sai uma tubulação dessa, secundária de uma principal, tem um registro de controle. Isso é a técnica normal para que, se houver um rompimento, em qualquer tubulação, essa água possa ser fechada e possa ser aberta por outro lado, né, por outro caminho. Isso se chama de rede magnética. Okay? Aqui o sistema de alimentação, ok, Tiago? Valor per capita, a parte elétrica. Esse foi o zoneamento que nós colocamos para a região, exatamente, para a região, com as redes são todas subterrâneas. Então não teremos mais redes aéreas em todo o perímetro. Todas as redes serão subterrâneas em todas as ruas. Okay? Sistema de esgotos, iluminação pública. Então, assim como a parte elétrica, de alimentação elétrica, Mas uma pessoa caiu. Tá tudo bem aí? Tá ótimo. O senhor já está bem. Vou pedir novamente, reiterar o silêncio. Por favor. Continue, Hernando. Não posso terminar. Então, só a parte de iluminação pública, de novo, há uma rede de alimentação de postamento. O postamento a ser definido em função do urbanismo, quantidade de árvore, altura de árvore, tamanho da copa da árvore, as distâncias de entrada de garagem, saída de garagem, passagem para pedestre no sinal, etc. Tudo isso requer um estudo de iluminação, chamado lumínio, quantidade de lumínio. E daí o tipo de lâmpada, o tipo de poste, a inclinação do poste, ok? Então, faremos também um sistema anti-furto. Já estamos adotando isso em outras cidades brasileiras com uma certeza muito grande. Vamos adotar a mesma coisa aqui para que o poste fique único, sem tipo nenhum de acesso, sem nenhum posto na frente nem nada. Okay? O totem de controle, todo esse sistema ele será controlado através de grupos, ou seja, para que tenha uma central de controle único, à medida que se apague
uma determinada quantidade de luz, de lâmpadas, imediatamente o sistema descobre e aciona a manobra para que haja o conserto. Né? Nós estamos aplicando isso lá no Porto Maravilha, também no Rio de Janeiro. O gás natural, tiramos o prazer aqui de ter um detalhe que nós não temos lá no Rio de Janeiro, que seria uma rede bastante nova em média pressão. Isso pode me parecer pouco, mas diminui os diâmetros de distribuição e faz de uma forma equitativa a pressão de distribuição para o consumidor. Ou seja, é uma técnica muito boa, já adotada pela SEG, não fizemos nada aqui, adotando pela SEG e seguimos a padronização da SEG nas demais ruas, que serão, como eu sempre digo, todas as ruas terão rede de gás. Na parte de telecomunicações um diferencial bastante interessante para aqueles que gostam da parte de informática, é a passagem em tubulações para fibra óptica. Então isso é dimensionado em uma quantidade bastante grande. Nós temos aqui na região 17 empresas que trabalham no sistema de telecomunicações, de uma maior até bem pequenas, e todas, evidentemente, têm o direito de passar e distribuir o seu sistema de TI. Esse mesmo tipo de tubulação fará o sistema de controle na parte elétrica, por aí passarão o sistema de controle de sinais de trânsito, parte de iluminação, etc. Okay? É que eu só tenho mais 1 minuto, vai fazer atrás do senhor, está levantando a placa. Vai estar? Dá uma olhada. A mesa ali. Se quiser fazer uso, se quiser ler, podemos. Vai, Renan. Ok? Era isso aqui. Sim, toda a rede nova. Não existe rede. Não existe rede. Hoje no Brasil, as tubulações são os lançamentos de TI são aleatórios. No meu prédio, lá na Rua México, número 11, dentro do consulado americano, todo dia sai o esgoto dentro do elevador. No prédio não tem sanitarista, vocês imaginam. Então, a nossa equipe de funcionários acabou descobrindo que as tubulações de esgoto estavam encobridas com cabos de TI. Isso, na Rua México, o consulado americano. Isso é de qualquer jeito no Rio de Janeiro. Aliás, toda a universidade brasileira é de qualquer jeito. Aqui não vai ser. Se não tiver, vamos colocar os sistemas tanto na rua quanto nas calçadas também, como vocês viram naquele detalhe. São 8 dutos de 110 milímetros cada um para passar cabos, isso no centro, e mais 6 dutos de cada lado, de 110 milímetros de diâmetro, para passar os cabos óticos e daí se fazer a transferência. Ok? Aqui um detalhe, onde passa os cabos, é o sistema de ligação, bem moderno. Aqui, todo esse sistema, quando você faz infraestrutura, o grande problema é a interrupção. No Brasil, classicamente, nós não conhecemos o nosso subsolo. Cadastro no Brasil é uma coisa terrível, né? Eu vivo disso, é terrível. Nosso escritório sofre demais. Estamos abrindo várias ruas no momento e às vezes você tem que fazer um projeto durante a abertura com a van aberta e o trânsito sendo desviado. É terrível. Resolver de 6 horas da tarde até o dia seguinte de manhã. Então, para que isso não aconteça, todo o sistema será em GIS, sistema de plataforma GIS. Tem vários professores da Fluminense que eu já vi. Será em plataforma GIS, ou seja, georreferenciados em todas as tubulações. Fazemos isso e fazemos também a interferência entre essas tubulações. Acho que apresenta. Fazemos isso, não sei se conseguem ver aí do fundo, né? Mas isso aqui está no 3D, isso não é plotado, mas está na tela dos computadores, né? É um software simples, chama-se Civil 3D, da AutoCAD e tal, que nós utilizamos para lançamento daquelas tubulações. E os projetistas já lançam isso em 3D e fazemos a leitura para sabermos a interferência das caixas, dos dutos com as outras caixas, com os outros dutos de água, de esgoto, de drenagem, de telecomunicações, do que seja, bola de ar, né, que são coisas estabelecidas, o posteamento, etc. Ou seja, uma parafernália que nós temos e, se Deus quiser, ficar tudo escondido e vai ser bem servido a vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Hernani.